Lá em Mateus capítulo 2, versículo 1 diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Na Bíblia nós temos 4 evangelhos, e os 3 primeiros eles são muito parecidos. Eles são conhecidos como os evangelhos sinóticos, porque eles foram escritos por uma mesma ótica, né? Narrando muitas vezes até os mesmos fatos. Só que o livro de João, ele tem uma particularidade. Ele provavelmente foi o último livro a ser escrito do Novo Testamento, né? Porque João já tinha escrito as cartas para as igrejas, já tinha escrito as visões do Apocalipse e tudo mais, né? E ele foi escrito, João, naquela situação, ele já era um homem muito maduro, muito experimentado, né? Ele já tinha visto de tudo, os apóstolos morrerem, a perseguição de Roma, dos judeus. Ele muito provavelmente já tinha lido alguma coisa do que os seus companheiros já tinham escrito e tudo mais. E é interessante que do Velho Testamento para o Novo Testamento há um intervalo naquilo. Há um intervalo em que, né, todos dizem que foi uma época em que o Senhor ele ficou em silêncio, né? E ele não inspirou mais escritores ali naquele intervalo entre o Velho e o Novo Testamento. Mas quando chegou nessa época em que Jesus estava para nascer, haviam sinais claros da vinda do Messias. Então, por isso, aqui em Mateus capítulo 2, do versículo 1 ao 6, que nós lemos agora, nós vemos a história de que chegam uns homens do Oriente para adorar o rei dos judeus. Porque eles tinham visto as estrelas, né? Os homens já olhavam, já observavam as estrelas. Eles tinham visto as estrelas e eles entenderam que o Messias estava nascendo. Então, o rei Herodes ele recebeu essa visita desses homens do Oriente e esses homens do Oriente colocaram algo na cabeça de Herodes, plantaram, né, criaram, compraram, alugaram um triplex na cabeça do Herodes, porque falou: onde está o rei dos judeus? Porque Herodes era o rei daquela época, daquele tempo. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Lá em Mateus 2:1, né? Na revista atualizada, na Almeida Revista Atualizada, diz: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente uns magos a Jerusalém. Havia uma grande expectativa a respeito do Messias. As pessoas já estavam aguardando. Lá no livro de Lucas, no capítulo 2, versículo 25, diz assim: Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Quando Jesus nasce, ele é levado a Jerusalém pelos pais e tudo mais, e esse homem, Simeão, ele vê Jesus como criança, quando Jesus ainda era criança. E naquela situação ele adorou ao Senhor por ter visto o Messias. O Espírito revelou àquele homem que o Messias já havia nascido. E tem um famosíssimo, né? O cântico de Simeão, porque ele entoou um cântico, né? Então, ele se alegrou com aquela notícia que ele tinha presenciado ali a vida, Jesus, o Messias, andando e caminhando ali, né?
Isso criou mais expectativa de quem era aquele bebê que havia nascido. Porque ele ainda era muito novo. Mas Simeão já viu algo sobre aquele menino. Pulando um pouco mais à frente da história, João Batista ele começa a batizar e toda a expectativa a respeito do Messias começou a aumentar, porque os anos foram se passando e tudo mais. Só que algo curioso, que João Batista começou a pregar o arrependimento, as pessoas começaram a se batizar, todo mundo começou a seguir o João Batista, ele tinha seguidores, discípulos, né? Ele ensinava as pessoas e pregava a respeito do arrependimento, né? E ele batizava essas pessoas. As pessoas estavam sedentas para encontrar o Messias, né? E João Batista, naquela situação, se ele fosse um pouquinho mais bobo, né? Ele teria criado uma religião. Ele teria sido um falso Messias. Só que eu vou expor aqui João capítulo 1, e nós vamos entender o diálogo que João Batista teve com alguns fariseus que estavam questionando ele naquela época. Mas é interessante que João, lá no capítulo 1, versículo 6, a palavra diz assim: houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Ele era um enviado de Deus, né? No versículo 15 do mesmo capítulo diz assim: João testemunhou dele e clamou dizendo: este é aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. João aqui, nessa situação, ele já tinha batizado Jesus, então ele já estava alegre, feliz com a notícia de que o Messias estava se manifestando, porque quando ele batiza Jesus, uma voz do céu diz: esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Versículo 19 diz assim: e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? João, ele era da linhagem sacerdotal, ele era filho de um sacerdote. Inclusive por parte de pai e por parte de mãe. Havia uma preocupação dos sacerdotes saduceus, porque João ele era da linhagem sacerdotal. Então as pessoas, os sacerdotes meio que ficavam preocupados. Será que esse homem é o Messias e tudo mais, né? Só que lá no versículo 20, João Batista ele fala assim: e confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Muito interessante que essa afirmação de João Batista, se muitos homens hoje, que se dizem homens de Deus, se fossem indagados com essa pergunta e com a dúvida das pessoas a respeito de quem eles são, né? Talvez esses homens dissessem sim, por ter um coração perverso e pronto para tomar a glória de Deus, né? Só que João, nessa situação, ele se impôs e disse claramente: eu não sou o Cristo. Aí lá no versículo 24 diz que esses homens que foram enviados para perguntar a João Batista eram um dos fariseus. No versículo 26, João ele diz assim: eu batizo com água, mas no meio de vós está um que vós não conheceis. Ele está dizendo: olha, eu batizo com água, mas tem alguém que já anda entre vocês, que vocês não conhecem. Ele está falando para aqueles homens que praticam uma religião, que têm uma caminhada, que conhecem a palavra, né, as escrituras, né? Que eles não conhecem alguém que já estava caminhando ali entre eles. Por mais que aqueles homens tivessem uma expectativa, como aqueles homens lá de Mateus 2, né? Os magos do Oriente que vieram ver o nascimento de Jesus. Por mais que eles tivessem essa expectativa a respeito de um Messias, eles tinham algo formado em seus corações que era uma expectativa a respeito daquilo.
Então eles imaginavam que Jesus ele viria de outra forma. Então João Batista ele fala mesmo com força e ele fala: olha, entre vocês está alguém que vocês não conhecem. O Messias já está caminhando entre vocês e você ainda não percebeu. É muito louco que nós achamos que essa realidade e esse tipo de cegueira não está perto de nós, ela não está aqui no nosso meio. Mas é interessante nós pensarmos que o quanto o Jesus que nós produzimos nos impede de conhecer o verdadeiro Filho de Deus. Nós vemos hoje nas igrejas, nós vemos hoje o cristianismo, né? Ser cristão hoje, ser conservador, está no hype, está hypado. Por quê? Porque há uma certa expectativa de quem Jesus é e de como ele age no nosso meio, né? Como ele age no mundo e tudo mais. Só que tem uma grande preocupação que eu quero expor para você. É bem provável de você estar se relacionando com Jesus que não é o real, o verdadeiro, o Cristo, o Filho de Deus, o Messias. Vamos dar um exemplo. Eu quero dar um exemplo para você a respeito de Dimas, o ladrão da cruz, né? Nós criamos expectativas de quem ele é, de acordo com a nossa necessidade, né? Aquele homem que foi crucificado com Jesus foi crucificado entre dois ladrões, né? É o que a Escritura nos diz. E um deles fala: olha, se você é o Cristo, olha, pula daqui, sai daqui dessa cruz, salva você mesmo e nos salva também, porque nós queremos também ser salvos, né? E ele fica ali falando coisas contra Jesus e tudo mais, e Dimas, o outro ladrão do outro lado, diz assim: olha, eu sei que nós fizemos algo para merecer essa cruz aqui, a gente é culpado dos nossos pecados, mas esse homem ele nada fez. E naquele momento ele vira para Jesus e fala: ó, Jesus, quando o Senhor estiver lá com o Pai, olha, lembra de mim. E o Senhor Jesus falou: olha, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Um dos ladrões, ele se relacionou com Jesus de uma maneira expectativa, porque ele esperava que Jesus resolvesse seus problemas. Mas o outro ladrão, ele entendeu que Jesus ele tinha uma missão, que eles mereciam estar lá, mas Jesus ele tinha sido entregue à morte voluntariamente. Nós criamos expectativas de quem ele é de acordo com aquilo que a gente imagina no nosso imaginário. Porque não saber quem é Cristo de verdade, que Jesus é o Cristo, ele não é o meu assistente pessoal. Nós nos tornamos, se nós não sabemos que Jesus é o Cristo, nós nos tornamos pessoas manipuláveis, egoístas, né? A gente vive uma santidade ilusória na nossa vida. A gente se entrega a uma teologia da prosperidade porque eu quero me relacionar com Deus através de uma barganha. Eu me entrego a qualquer doutrina, alguém me fala algo e eu passo a acreditar naquilo e tudo mais. Eu me ligo a cargos dentro da igreja, a status. Eu não entendo quem é Cristo, eu não entendo quem é o Messias. Eu não entendo quem Deus é de verdade. Isso acaba me tornando mais um. Eu sou um peso de papel, porque eu não consigo entender a diferença entre a expectativa que eu tenho a respeito dele e quem ele é de verdade. Por isso, quando João ele escreve o Evangelho de João, ele escreve depois de Mateus, Marcos e Lucas. Provavelmente ele até leu os outros livros, ou alguma coisa dos outros livros, depois escreveu o Evangelho de João, né? Esse João, ele já era maduro, ele já tinha escrito as visões do Apocalipse, ele já tinha escrito as cartas, né? As epístolas, né? E esse homem, ele faz uma interpretação daquilo que ele via. Então, lá em João, capítulo 1, versículo 1, João ele fala da seguinte forma, ele diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio,
quando não havia tempo, lá na eternidade, o Verbo estava com Deus, ele era Deus. Ele entendeu que Jesus era a parte integrante da Trindade, ele era Deus. Quando João escreve sobre o João Batista, né, que são 2 Joãos aí, ele usa a expressão que nenhum evangelho usou até agora. Lá no versículo 29 diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele é João Batista, né? João, ele entendeu que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele tinha uma missão como Cristo. O Cristo é aquele que tira o pecado do mundo. João, ele viu o Espírito descer do céu. O Senhor já havia falado para ele que seria dessa forma, né? O Cordeiro que João, ele falou ali, escreveu no seu livro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele Cordeiro da ceia lá do Egito, né? Que o Senhor, ele falou para os israelitas: olha, escolha um cordeiro, chama seus vizinhos, prepare, pegue o sangue desse cordeiro e passe nos umbrais da sua porta. O cordeiro que nos traz a salvação, que nos livra da destruição do Egito, né, do espírito da morte, né, que estava rondando ali o Egito aquela noite. E todos que tiveram aquele sangue em suas portas foram salvos, foram livres daquilo que estava para acontecer e matá-los, né? João entendeu que aquele homem que ele batizou era o Cristo, aquele que era o Cordeiro de Deus lá enviado quando Abraão pega Isaac a ponto de sacrificar o próprio filho. Ele levou o filho até o monte. Quando ele chegou para sacrificar lá no Monte Moriá, o Senhor, ele falou: Abraão, não precisa sacrificar o seu filho, olha, está aqui um cordeiro, esse cordeiro vai morrer num lugar do seu filho. E é interessante que esse lugar onde o cordeiro foi imolado por Abraão é o mesmo lugar que anos depois, centenas de anos depois, Jesus foi crucificado naquela cruz. Isso é Deus dizendo para nós, isso é eterno. João, ele viu lá o fim, viu o Apocalipse, e ele vê um trono e um cordeiro, e ele diz que o cordeiro foi morto antes da fundação dos séculos. Apocalipse capítulo 5, versículo 6, diz assim: e vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Esse é Jesus. É o que eu quero transmitir nessa palavra, que é que Jesus, ele não é uma figura, ele não é um personagem de uma história, e que do nada criou-se uma religião ao redor dele. Jesus, ele é o Cristo, o Cordeiro de Deus que tirou todo o pecado do mundo. Lá, livro de João capítulo 1, versículo 14, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele habitou entre nós, o Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu, como foi aquela afirmação que João Batista falou para os fariseus e tudo mais. O versículo 12 diz assim: olha, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É esse que nos deu o poder de sermos filhos de Deus. A serpente, ela nos ilude até hoje com coisas que não tem nada a ver com Cristo. Nós queremos desfrutar da glória sem
Sim, testemunhar o propósito do sacrifício de Jesus. Quem se assenta no trono, irmãos, não é o rei, é o cordeiro que venceu para sempre. Muita gente está ficando com Jesus apenas na primeira impressão, que é um Jesus solidário, é um Jesus que cura, é um Jesus que prospera, é um Jesus que te livra do mal e tudo mais. Isso é válido, as pessoas terem esse imaginário, porque a construção do Jesus na nossa sociedade trouxe apenas a essa conclusão de que Jesus é bom. Quando Jesus, ele é a vida eterna, ele é muito mais profundo que isso. A primeira impressão, ali a camada de cima, é algo superficial. E que Jesus, ele em sua profundidade, ele é muito mais do que aquilo que nós pensamos, imaginamos ou possamos sonhar em nossa vida. Jesus é tudo, Jesus é o Cristo, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que João, ele faz questão de dizer que no princípio ele era o verbo no sentido da palavra, e não o verbo no sentido da ação. Nós somos a encarnação de uma palavra e não de um poder apenas. Se você olhar rápido para Jesus, você vai querer o poder, você vai querer se relacionar com aquilo que Jesus dá e não com aquilo que Jesus é. Ele se desproveu, ele abriu mão do poder para encarnar como uma palavra. Eu não preciso do poder, se eu já estou identificado com a vontade de Deus, que é a salvação da humanidade através de Cristo Jesus. Só para finalizar, eu quero deixar um salmo aqui que pode resumir isso que nós estamos conversando aqui há quase 20 minutos. Que é o Salmo 23, o versículo 1, diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele prometeu que o Messias viria e que levaria sobre si as nossas dores, os nossos pecados. E ele levou. E ele nos deu acesso à grande mesa do Pai para nos assentarmos com ele e sermos bem-vindos. Ele nos deu acesso através do sangue de Jesus.